tradução corrigida do Salmo 23, o salmista diz que irá ao vale da sombra da morte e não temerá. Mas afinal de contas, que metáfora é essa? O que é esse tal de vale da sombra da morte? Essa expressão só aparece nesse texto ou aparece em outros na Bíblia? Na verdade, a expressão Tal Mavet, sombra da morte, aparece várias vezes dentro do texto bíblico. Só no texto de Jó aparece muitas e muitas vezes. No capítulo 3 de Jó, por exemplo, ao maldizer seu nascimento, pelo tanto de sofrimento que ele estava passando, ele disse: seja destruído o dia que eu nasci e a sombra da morte o contamine. E disse também: deixa-me para que eu tome um fôlego antes que eu vá para o lugar de onde não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte, como vemos no capítulo 10 de Jó. E sobre o nascimento humano de Yeshua, o profeta declarou: ele estava vindo para iluminar os que estão sentados na escuridão e na sombra da morte. No Salmo 107 diz que o eleito de Iá clamou e ele o livrou da sombra da morte. Essa expressão aparece bastante dentro da Bíblia. A sombra da morte é todo um conjunto de aflições e temores que acompanham a pessoa durante sua vida e fazem ela sentir a vida terrena como uma grande agonia, uma grande angústia. A sombra da morte é a parte ruim da vida terrena. É aquele modo de vida que causa mais angústias do que alegrias. Talvez na tentativa de entender a expressão, algumas pessoas poderiam especular e dizer assim: bom, a sombra da morte deve estar se referindo àquela vida ruim que a pessoa acha que é boa, quando a pessoa se acostuma a viver mal. Tem gente que se acostumou a viver em favela dominada por bandido, passa a achar tudo normal. Quando tem problema, vai fazer queixa na boca de fumo e tudo. Quando passa por um cadáver na rua, já nem se abala mais. Mas sombra da morte não é isso, isso é outra coisa. A sombra da morte, esse conceito de sombra da morte, é um conceito que ele mesmo se explica a si mesmo, pelo próprio texto bíblico. Por exemplo, no Salmo 23, o salmista reconhece que o vale da sombra da morte é ruim, é aflitivo, e que ele causa medo. Ele diz: eu estou com Deus, eu não temerei. Ele reconhece que o vale da sombra da morte causa medo. Então, tecnicamente falando, o vale da sombra da morte seria onde? Seria algum lugar específico? Seria o quê? O vale da sombra da morte é em todos os lugares onde tem um ser humano sendo dirigido por dores e angústias, de modo que a pessoa tem consciência de que a vida dela não está boa, mas ela não consegue fazer nada para mudar isso. É a famosa sensação de impotência. A pessoa vive uma vida que ela sabe que está ruim, mas ela não tem como mudar. E é por causa disso, desse tipo de situação, que Yahtzivahot, o Deus Criador, entra na vida da pessoa. Para quê? Para demonstrar que só Ele é capaz de resolver isso. Só Ele é capaz de dar a libertação real à pessoa que está nessa situação. Às vezes a vida se impõe de uma tal forma que a pessoa não consegue viver nada do que ela esperava da vida. Só que ela não consegue vencer isso por sua própria conta. O Vale da Sombra da Morte sempre é convidado pela própria pessoa. A pessoa cria aquele conceito: quem decide a minha vida sou eu escrevo o meu destino. Mas como ninguém consegue escrever o destino e criar o futuro, a pessoa tenta viver pela esquerda, a vida só leva a pessoa para a direita. A pessoa não consegue sair disso. Ela tenta decidir que vai ser feliz em tudo e não consegue. Porque na verdade é uma grande arrogância do ser humano querer decidir construir a felicidade, a alegria. Porque todos nós dependemos de Yahtzivahot, o Deus vivo. E é aí que entra ele nessa história. Só ele é capaz de tirar alguém do Vale da Sombra da Morte. Ou, se a pessoa andar com ele, viver com ele, a pessoa anda no Vale da Sombra da Morte, mas não teme. Até mesmo os livros que não fazem parte da Bíblia, mas que são espirituais, falam sobre isso. Quarto livro de Esdras, capítulo 4. Referindo-se à vinda do Salvador no futuro, quarto livro de Esdras diz: esteja pronto para a recompensa do reino, porque a luz eterna brilhará sobre você para todo sempre. Fuja da sombra da morte dessa era e receba a alegria de seu esplendor. A sombra da morte é um modo de vida no qual, se o indivíduo não estiver apegado a Yahtzivahot, o Deus eterno, não consegue ter alegria, não consegue ter felicidade.
ele não consegue aproveitar as coisas boas que tem nessa vida humana. E eu não estou nem falando de dinheiro. As coisas boas de um modo em geral que tem ainda nesse mundo. Quem está no vale da sombra da morte não consegue aproveitar o que tem de bom aqui. E ainda por cima ainda acaba indo para a morte eterna se morrer nessa situação. Como diria um evangélico atual, a sombra da morte é o sentimento do inferno. Só um escolhido de Deus consegue sair desse tipo de vida. E isso porque o próprio Deus vivo tira a pessoa disso, para mostrar que Ele existe e o poder dele é real, e que vale a pena andar com Ele e servir a Ele. Você já ouviu testemunhos de pessoas que foram alcançadas por Yeshua? Muitas dessas pessoas, antes de terem um encontro com Ele, viviam numa verdadeira sinuca de bico, como se diz atualmente. A pessoa vivia de um jeito que ela tentava mudar, mas nunca conseguia mudar. São esses tipos de situações que comprovam a atuação de Yah aqui nesse mundo. Jó passou anos tentando entender o que Yah tinha feito com ele. Davi passou anos sendo perseguido por Saul sem ter feito nada contra ele. Esses são exemplos clássicos de sombra da morte. E isso para mostrar que não é só o ímpio que passa pela sombra da morte. O justo também pode passar. Quando Yah faz um justo passar por esse vale de aflições, é porque esse servo ainda não está no molde, ainda não está do jeito que Deus quer. O discurso evangélico costuma dizer: venha como estás, Deus te ama do jeito que você é. Na verdade, é errado ensinar desse jeito, porque a mente humana já funciona assim. Bom, se Deus me ama do jeito que eu sou, não preciso mudar, não preciso nada. Se Ele me ama como eu sou, Ele vai entender que eu sou fraco, que eu sou pecador, e Deus sabe de todas as coisas, que é o que todo mundo fala agora. Com essa mentalidade, a pessoa não consegue servir a Deus e não consegue obedecer à lei dele. Porque na lei do Deus vivo, como o Projeto Reina já disse outras vezes anteriores, a base do reino de Deus não é conversão e arrependimento. A tradução correta é mudança de mentalidade e abandono do pecado. Como é que a pessoa vai absorver a necessidade da mudança de mente e do abandono de pecado se ela tem essa coisa gravada na mente? Deus me ama do jeito que eu sou, Ele já sabe como eu sou, tá tudo certo. A maioria das pessoas está acomodada, escrava do pecado, não tem força para fugir do pecado, às vezes não consegue nem diferenciar um mal de um bem. Aí vai se acomodar na frase, Deus me ama como eu sou? Olha só, quem não deseja ardentemente mudar de mentalidade e não se empenha para evitar o pecado, não consegue andar com Yah, Deus vivo. E aí a pessoa se mantém na sombra da morte. O que muda a nossa mente é a palavra de Deus. Quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, entendendo que ela é a lei da vida, é isso que faz a nossa mudança de mente acontecer. Vamos procurar fazer o que está escrito na lei divina. Yah chama seus escolhidos porque é sempre Ele que decide tudo, claro. Mas Ele mesmo diz no texto sagrado: eu amo os que me amam, os que me buscam me encontrarão. O Deus vivo ama quem ama Ele. E em termos do pacto novo com Yeshua, quem ama o Deus vivo é quem ama Yeshua, que foi a representação encarnada dele. Yeshua disse: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Quem ouve Yeshua e gosta do que ouve, sobrevive à sombra da morte.